Abra sua Bíblia agora, por favor, em Gálatas, capítulo 4. Nós estamos encerrando a série hoje. Talvez você estranhe e diga assim, mas pastor, a gente não conseguiu passar pela carta toda. O objetivo dessa série não era estudar capítulo a capítulo a carta de Gálatas, que seria um momento muito rico. Provavelmente faremos isso mais na frente. Mas trazer para a nossa reflexão a principal temática dessa carta, que é a questão dessa liberdade conquistada na cruz. Mas quero incentivar você a continuar lendo, se desenvolvendo. Se você quiser uma leitura paralela nesse tema, eu indico a você esse livro que me acompanhou também nessa série, Chega de Regras, é de Larry Crabb. É uma edição nova aí, traduzida pelo pessoal da Jesus Cop. Então vale muito a pena, você acha ele na Amazon baratinho, ou na próprio pessoal lá da Jesus Cop. Chega de Regras, é um livro muito bom, que traz reflexões sobre essa temática. Então, se você quiser continuar aí crescendo e se aprofundando nessa área, tem aí já uma dica para você fazer isso. Nós iremos ler hoje Gálatas capítulo 4, do 1 ao 7, e depois nós vamos para o capítulo 5. Então, quero que você acompanhe aí Gálatas 4, e nós iremos ler do 1 ao 7, e depois nós seguiremos no capítulo 5. Gálatas 4 primeiro. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Pule comigo agora para o capítulo 5, a partir do verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, você está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, preparem-se, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aqueles que os perturbam, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne.
eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor e pela liberdade de estarmos aqui agora reunidos para Te ouvir. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nossas vidas. Essa obra é exclusiva Tua e por tudo isso nós Te oramos. Amém. Quero começar refletindo com você, olhando para o capítulo 5. Porque o capítulo 5 de Gálatas, com certeza, traz um resumo completo daquilo que essa carta fala, de toda essa questão que Paulo teve que trabalhar junto àquelas igrejas da Ásia. Você vai lembrar, nós temos falado sobre isso nos últimos 2 momentos dessa carta. Paulo teve que combater uma grande heresia que estava sendo lançada sobre as igrejas da Galácia. Os judeus, mesmo os convertidos, não aceitavam que a salvação era exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eles entendiam também que isso iria enfraquecer o judaísmo. E eles não queriam que isso acontecesse. Então, eles partem da ideia e quiseram convencer todos os gentios, todos de outras nações que se convertiam a Cristo, que eles também precisavam se converter ao judaísmo. Olha, não é só crer em Jesus, não. Vocês precisam cumprir um monte de regra para ser salvos. A cruz de Cristo é importante, mas além da cruz de Cristo, tem coisas que vocês precisam fazer, senão vocês não serão salvos. Quais coisas eram essas? Você vai lembrar: dieta, festas e circuncisão. Os judeus queriam que todos guardassem essas coisas. E mais uma vez eu digo, além de uma questão, claro, de crença, de um apego ao cumprimento da lei, eles também não queriam de forma alguma que as novas igrejas enfraquecessem o judaísmo. Por isso que eles queriam que as pessoas continuassem realizando essas ações. Só que, irmãos, em todo o Novo Testamento, na carta de Gálatas, em outros momentos também, nós vamos aprender que a lei de Deus, ela tinha o papel de apontar para Cristo. Tudo aquilo que se fazia no cumprimento da lei, na verdade, trazia uma percepção daquilo que seria o sacrifício de Cristo. Olha o que Paulo fala lá em Colossenses 2,17. Estas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Nesse capítulo aqui, Paulo está falando desse mesmo tema, e ele fica dizendo aos não-judeus, dizendo assim: olha, vocês foram alcançados por Cristo, e agora estão querendo resumir essa prática cristã e religiosa com um monte de regras. Não pode isso, não manuseie, não toque, não faça isso. E aí é quando em seguida Paulo vai dizer isso. Olha, todas essas coisas, ou seja, o cumprimento de toda a lei, na verdade apontava para Cristo. Mas se agora nós já temos o Cristo, voltar para essas coisas é anular Ele. Se Cristo vem para cumprir aquilo que nós não conseguimos na lei,
e nós agora queremos voltar à prática da lei, a gente está dizendo que o sacrifício de Cristo, ele é inútil. Uma questão que pode surgir, irmãos, é assim: mas por que Deus então daria a lei ao povo? Você acha será que Deus sabia que o povo não iria cumprir? Claro que ele sabia. Será que quando Deus entrega a lei ao povo, ele tinha a expectativa de que aquele povo ia se santificar completamente e nunca violar aquela lei? Não. Qual seria então o papel da lei? Bom, a lei tem duas missões importantes. A primeira era apontar para Cristo, como Paulo fala lá em Colossenses 2. Mas a segunda grande missão da lei era mostrar para mim e para você quem nós somos diante de Deus. A lei, na verdade, Paulo também fala isso na carta de Romanos, a lei revela o nosso pecado. Por isso que Paulo vai dizer: eu só sei que eu não posso matar porque está lá na lei. Então, se eu faço isso, eu sei que eu estou pecando. A lei, irmãos, ela foi dada por Deus, como Deus mostrando assim: esse aqui é o meu parâmetro de santidade. E quando então nós nos deparamos com essa lei e descobrimos que não podemos cumprir, porque nós não conseguimos cumprir toda a lei, ela faz meio que esse diagnóstico de mostrar a mim e a você quem nós somos. Sabe por quê? Porque a gente vive hoje assim uma cultura de valorização do ser humano tão perigosa. E claro, eu não quero aqui desvalorizar o ser humano, mas a gente vive uma cultura antropocêntrica, onde o ser humano é colocado no altar. E várias teses humanistas de dizer que você é isso, Deus tem que fazer isso por você. Olha, Deus vai te colocar em tal lugar, Deus vai te levantar, Deus está aqui para atender a sua vontade. E essas colocações são tão estranhas, porque é um Deus que parece que está servindo a... E o ser humano é que tem sido colocado como Deus. Mas a lei serve para dizer para mim e para você que nós não somos deuses, nós somos pecadores. Você consegue cumprir toda a lei, irmão? Sim ou não? Pode responder. Isso quer dizer que você não presta. Né? Isso quer dizer que você está condenado. Nós não conseguimos, nós somos falhos, nós somos pecadores. E é por isso então, que não sendo suficiente a nossa caminhada através da lei, Deus então nos entrega quem? Cristo. Ele paga o preço por nós. Então a lei, ela revela o nosso pecado, mas ela já aponta para a nossa salvação através de Cristo. É interessante essa fala de John Stott: só contra a escuridão do céu noturno, densa como tinta, as estrelas começam a aparecer. E só contra o fundo escuro do pecado e do juízo, o Evangelho reluz. John Stott, desse mesmo texto, ele vai dizer que a lei tem o papel de desmascarar o homem, de tirar do homem essa capa e revelar quem ele realmente é. E por que então Deus traz essa escuridão sobre nós? Aí é quando ele traz essa colocação: porque é na escuridão que o brilho das estrelas mais surgem. E ele diz que é nessa escuridão do pecado que a lei revela em nós, que a luz de Cristo vem e reluz, e ilumina. A lei nos traz a escuridão. A lei aponta para mim e para você e diz assim: você está perdido, você está condenado, porque você não consegue me cumprir. Só que em meio a essa densa escuridão de condenação, aponta a luz de Cristo na cruz, dizendo assim: mas há uma salvação para você. Há aquele que pode cumprir os requisitos. Há aquele cordeiro que será sacrificado para que nós então sejamos salvos. Então, a carta de Gálatas, irmãos, e o mais importante é que você saia dessa série exatamente com essa compreensão clara do amor, da graça de Deus. E quero olhar para você nesse capítulo 5, e só no final a gente volta para o 4, e pensar com você alguns pontos para a gente fechar essa série. O primeiro ponto é que a compreensão de liberdade parte da consciência da nossa condição anterior à salvação.
E eu volto a dizer, cuidado com esse evangelho que coloca você como no trono e coloca Deus como um escravo te servindo. Isso não existe. Isso não existe. Cuidado com esse evangelho, sabe, que é gracioso aos ouvidos, que coloca multidões ao seguir, simplesmente nessa opção de você ser servido pelo próprio Deus, de um Deus obrigado a atender às suas necessidades. Presta atenção, quando Gálatas fala nesse capítulo 5, verso 1, ele vai dizer assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quando a gente traduz esse grego para o português, parece uma simples repetição de palavra, mas esse primeiro termo, traduzido por liberdade, ele era um termo da época usado na escravidão. E ele significava exatamente aquele momento de alforria, onde o escravo, alguém pagava o preço, a escrita da dívida, né, que também em outras cartas fala isso. A escrita da dívida daquele escravo era paga, e ele era então alforriado, ele era livre, ele era liberto da sua escravidão. E esse é o termo que Paulo vai usar, dizendo assim: foi para essa alforria, foi para essa condição que Cristo então os libertou. Ao mesmo tempo que Paulo traz essa consciência de liberdade, ele deixa claro que antes a essa liberdade nós éramos escravos, verdadeiros escravos. Nós brasileiros conhecemos bem a história da escravidão. Infelizmente, o nosso país ficou ainda por muitos anos com esse tipo de prática, né? A libertação, chamada libertação dos escravos, demorou muito para acontecer no Brasil. Então nós aprendemos isso na escola, aprendemos isso vendo filmes e tal. E a condição da escravidão sempre é dolorosa. Eu tive a oportunidade de viajar para Ouro Preto, não sei quantos irmãos já foram lá. É uma viagem que vale muito a pena, interior de Minas Gerais. E ali em Ouro Preto tem muitas minas ainda, que são usadas para turistas. E você consegue entrar nas minas. E você consegue ver como os escravos viviam. Você lá tem uma exposição dos instrumentos de tortura, como eles eram torturados, né? A condição que eles eram colocados, né? Você vai vendo aquilo vai doendo assim, você tem vontade de chorar, de imaginar que a sociedade, em algum momento, achou isso justo. Escravos que não podiam fazer o que queriam, eram simplesmente aprisionados numa condição. Deixa eu falar para você, a Bíblia diz que eu e você fomos escravizados pelo pecado. Aquele que não tem Deus, aquele que não recebeu a liberdade da cruz de Cristo, é escravo do pecado. Pode se achar a pessoa mais livre aí fora, mas é escravo, está acorrentado a práticas que não consegue abandonar. Quantas vezes carregamos por toda a nossa vida prática de pecado? Pecados que nos acorrentam, nos aprisionam, que você chega aqui 10 vezes e diz assim a Deus: Senhor, a partir de amanhã, nunca mais eu vou fazer isso. E o que é que você faz amanhã? Você peca. Você faz aquilo de novo. Pecados destrutivos. Quantas pessoas são presas a vício e não conseguem sair? Quantas pessoas são aprisionadas em pecados sexuais e não conseguem abandonar, porque o pecado é uma corrente que prende você? Que eu e você, nós não temos força, mas somente pelo poder da cruz de Cristo nós podemos ser libertos. E é por isso que o texto fala isso, olha, foi para a liberdade, foi para a alforria, aquele momento que o escravo estende as suas mãos, que as correntes das suas mãos são quebradas, que o cadeado dos seus pés são abertos, e ele agora recebe sua carta de liberdade. É isso, meu irmão, que a cruz de Cristo fez por mim e você. A cruz de Cristo nos libertou. Ela tem o poder de quebrar essa corrente que nos aprisiona. Então você não pode mais dizer assim: mas eu não consigo me livrar disso. Realmente você não consegue sozinho, mas você pode, no poder da cruz de Cristo, ser liberto desse mal. Não viva aprisionado em nenhum pecado, por causa exata dessa afirmação,
porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí Paulo continua: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O que é que estava acontecendo? O povo era aprisionado ao pecado. E agora eles estavam conhecendo a liberdade em Cristo Jesus. E os judeus estavam jogando sobre ele agora uma nova escravidão. Não era mais a escravidão do pecado, mas era a escravidão da lei. É como se você chegasse do mundo com um peso enorme nas costas, do pecado, da luta, daquilo que você não consegue vencer. E você conhece a Cristo e Ele tira esse peso e Ele te liberta. E quando você chega na igreja, a igreja coloca outro peso nas suas costas. Agora um chamado talvez peso santo por alguns, de um monte de regra, de um monte de lei, de um monte de coisa que você tem que cumprir. É sair de uma prisão para outra, irmão. E todas as duas nos afastam de Cristo. Porque Cristo tira esse jugo para a gente ser livre. E muitas vezes a religião quer colocar esse jugo nas nossas costas. Paulo diz assim: vocês não podem se submeter novamente. Vocês já foram escravos. Que história é essa de se escravizar de novo, agora em nome de uma religião? Ah, não, a partir de agora você tem que comer isso, a partir de agora tem que se vestir desse jeito, a partir de agora tem que cumprir todas essas datas, a partir de agora tem que falar assim. Isso lá é liberdade. Isso é simplesmente outra prisão. Por isso que é possível estar longe de Deus no mundo e estar longe de Deus na igreja. Depende da prática cristã que você vive. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, então você não pode voltar. Mas a partir do verso 2 até o verso 6, Paulo agora vai dizer o seguinte: olha, ouçam bem o que eu, Paulo, lhe digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro que todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Paulo está, porque veja, os judeus, eles não estavam obrigando os gentios a cumprir toda a lei, não. Eles estavam simplesmente pegando essas coisas aqui. A lei é muito mais do que isso, mas eles estavam pegando esse pacote e dizendo assim: cumpra isso aqui que está resolvido. E aí é quando, a partir do verso 2, Paulo vai rebater isso, dizendo exatamente de que a lei não pode ser usada parcialmente. Ou você cumpre tudo ou não cumpre nada. Paulo chega para o gentio e diz assim: se você se circuncidar, se você aceitar essa história de cumprir a lei, beleza, Cristo não lhe vale de nada. Agora não adianta só se circuncidar não. Quer ser cumpridor da lei? Então cumpra ela toda. O que adianta cumprir a lei parcialmente? Paulo vai dizer: então cumpra ela toda. Irmãos, qual é o grande problema que a gente tem hoje? É que nesse evangelho legalista, as pessoas fazem meio que um self-service. E querem se ater de algumas práticas lá da lei antiga e colocar como padrão hoje, mas não pegam tudo, e está errado. Quer pegar a lei, irmão? Pega ela toda. Deixa eu dar um exemplo para você. Tem muitas visões aí fora que gostam de Deuteronômio 22:5, para dizer que homem não pode vestir roupa de mulher, e mulher não pode vestir roupa de homem, e aí aquela história: se a mulher usa calça, ela vai para o inferno com a calça. Porque calça é roupa de homem. E está lá, realmente, isso fazia parte da lei, essa separação. Deuteronômio 22:5, a mulher não deverá usar roupas masculinas. Se a calça é uma roupa só masculina, mulher que usar está pecando. Isso diz a lei. Só que o que Paulo diz é o seguinte: você não pode pegar uma lei não, porque sabe quantas leis tinham? 613. E não adianta você pegar só uma. Por que pegar só essa de calça? Por que pegar só aquela de que não pode comer? Não pode comer buchada, não pode comer cabidela, porque o sangue. Por que não pega a lei que está lá em Deuteronômio 13? Que diz assim: se alguém pregar contra aquilo que você crê, está aí, ó, a continuação, você terá que matá-lo. Seja a sua mão a primeira a levantar-se para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Apedreje-o
até a morte, porque tentou desviá-lo do Senhor, o seu Deus, que o tirou do Egito, da terra da escravidão. Ou seja, se algum amigo do mundão lá tentar lhe desviar da igreja, ele levar para alguma prática, mate ele. E aí? Vai fazer isso, irmão? A gente ia sair daqui e virar assassino serial killer mesmo. Sair matando todo mundo. Pode isso? Não. Mas isso estava na lei. E por que eu pego só algumas coisas e não pego tudo? Porque a lei não se aplica mais. Nós vivemos na graça, na cruz. E Jesus, ele nos ensina como é que se cumpre toda a lei. Paulo vai falar isso aqui. Aí as pessoas pescam algumas coisas e colocam isso como identidade, às vezes, de igreja e de um povo. A forma de se vestir, a forma de falar, o que come ou o que não come. Paulo vai dizer assim, ou cumpre tudo, ou cumpre nada. E aí? Ah, mas a lei de Deus diz que não pode comer comida com sangue. Então, os batistas lá que gostam de buchadinha vão tudo para o inferno. Só que essa mesma lei diz que cada animal que você for comer, você mesmo tem que cortar no pescoço, jogar o sangue fora, para depois sacrificar. E aí, vai, irmão? Vai matar a galinha em casa agora? Vai comprar o bode dentro de casa, torcer o pescoço dele, enfiar a faca para comer? Mas é isso que a lei diz. E nós não podemos ir lá e pescar algumas coisas e dizer assim, ah não, eu sou santo porque eu cumpro isso. Está lá realmente de que a barba é a honra do homem, então o cara tem que ter aquela barba gigante e tal. Era uma prática deles. Ah, então quem tem carinha lisa aí, meu irmão, está perdido. Não entra cara lisa no céu. Por isso que eu não tiro o cavanhaque, tá vendo, irmão? Tá vendo como eu sou legalista? Por isso que eu não tiro a barba. Se bem que essa barba aqui não é aceita pela lei não, tá? Essa aqui vai para o inferno igual a carinha lisa aí também. Ah, o cabelo da mulher é o seu véu. Então, mulher que tem cabelo curto não pode, está em pecado. Isso são figuras da lei que se tiram, se pescam e se colocam como padrão de santidade hoje. Mas volto a dizer, são 613 leis. Turma, pega 5 lá e as 608 que sobra. Ah, não, vamos pegar essas e essas aqui. E é isso aqui que vai mostrar que você é santo. Não. É o que Paulo fala aqui, olha, só circuncidar não vale. Verso 3, de novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, você está obrigado a cumprir toda a lei. Então a gente precisa entender e não cair nessas armas que nos aprisionam. Nós fomos feitos livres pelo sacrifício de Cristo na cruz. Paulo vai continuar a sua palavra, e a partir do verso 7, ele agora vai ser muito duro, do verso 7 ao verso 12. Ele vai ser muito duro com esses homens que estavam querendo mudar o evangelho, porque Paulo deixa muito claro, irmãos, que não pode fazer nenhuma alteração ao evangelho. Os judeus estavam querendo fazer isso, adicionar ao evangelho outras práticas, mas isso vale para tudo. O evangelho de Cristo é completo, nós não podemos mudar ele para agradar pessoas, nós não podemos mudar ele para atrair multidões. Tem hora que a palavra é dura, tem hora que a palavra nos confronta com o pecado, sim. Tem hora que a palavra ela condena as práticas mundanas, sim. Não se pode mexer nessas coisas. Lá em João capítulo 6, primeiro Jesus faz a multiplicação dos pães, e a galera come e fica feliz, e começam a seguir Jesus atrás do próximo lanche. E Jesus então traz um discurso duro, quando ele vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Vocês estão atrás do pão material, mas eu quero falar para vocês do pão espiritual. E as pessoas começaram a ir embora, as pessoas começaram a deixar Jesus, e começaram a dizer, duro é esse discurso para nós. E Jesus fica sozinho praticamente com os 12 discípulos. Só que Jesus não tinha medo de ficar só. Ele olha para os discípulos e diz, podem ir embora também. Se vocês acham duro esse discurso, se vocês acham que o evangelho, eu não vou falar nada para agradar. Eu não vou acrescentar nada para manter a multidão aqui não. Se quiser ir embora, pode ir embora.
que é quando Pedro diz: Senhor, a gente vai para onde? Se a vida eterna, se a salvação está só no Senhor. Então, o Evangelho, ele é completo, meu irmão. Ele é perfeito a partir daquilo que Deus nos entregou para a nossa salvação. Eu fico vendo as pessoas, às vezes, tentando pesquisar na Bíblia. Será que pode isso? Que pode aquilo? Quantas vezes chegam as perguntas? Pastor, mas espera aí. Não é proibido beber, não. Proibido se embriagar. Pastor, espera aí. Mas não é proibido se relacionar desse jeito, não. E eu sempre digo assim, meu irmão, se você quer pecar, vai e peque. Vai e peque. Mas para de tentar buscar justificativa na palavra para o teu pecado. As pessoas ficam investigando, será que não dá para ajustar isso? Será que não dá para... Acho que Deus aqui não quis falar isso não. Quando você vem buscar essas interpretações alternativas, né? Achando que você é o super teólogo, ou seja, aquilo que nos 2 últimos anos nenhum homem desse de Deus viu ou instruiu os próprios discípulos. Eu sempre acho legal quando o teólogo tal, o pastor tal, descobriu uma nova verdade. Descobriu nada, meu irmão. Ele está botando coisa, acrescentando coisa. A palavra está aqui, revelada, nós a conhecemos. A palavra diz como a gente deve andar. E é isso que Paulo vai falar a partir do verso 7. Vocês corriam bem, que os impediu de continuar obedecendo à verdade. Tal persuasão não provém daquele que o chama, ou seja, ela não vem de Deus. E é o que ele fala no 9, um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo vai dizer assim, olha, a gente não pode acrescentar nada. E ele usa uma figura clara, principalmente em algumas épocas das festas judaicas, o pão era para ser comido sem fermento. Era através de um processo natural. E Paulo aqui diz assim, se você botar só uma pitadinha de fermento sobre o pão, esse fermento se espalha rapidamente sobre toda a massa. E já interfere no processo natural dele. O que Paulo estava dizendo é que a gente não pode botar uma pitadinha de nada no Evangelho. Ele é puro, ele é completo, ele é de Deus. Não podemos acrescentar nada. E deixa eu falar para você, a gente tem hoje um caminho muito perigoso. Isso é o que eu estou falando, a essência do Evangelho não pode ser negociada por qualquer motivo ou interesse. E a gente tem hoje, irmãos, um cenário muito complicado em relação a isso. Onde tem se feito muita coisa, onde tem se mexido na palavra, feito ajustes na palavra, para se tentar o quê? Agregar pessoas. Era isso que o judaísmo queria fazer. O judaísmo não queria perder membros. O judaísmo não queria diminuir o número lá de associados. Se o povo agora começar só a se converter a Cristo, ninguém mais vai vir para as sinagogas, o judaísmo vai cair. Vamos então tentar fazer um jeitinho aqui e juntar as duas coisas, cristianismo e judaísmo. A gente diz que as pessoas precisam de Jesus, mas elas precisam também cumprir essas regras aqui, e o judaísmo cresce. Essa estratégia do passado é feita hoje. A gente tem lá em São Paulo o Templo de Salomão construído, levando as pessoas a viverem no Antigo Testamento. Para que eu vou fazer um Templo de Salomão, se ele foi destruído e o próprio Deus, quando fala lá em Ageu, diz assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, e Deus estava falando desse templo hoje, da nossa vida, do nosso coração. Mas há muitas igrejas hoje que tentam reproduzir os simbolismos do Antigo Testamento a fim de conduzir as pessoas. Tem igreja que toca chofar antes do culto começar. Já vi isso. Numa celebração de culto, começaram a tocar o chofar. Isso era uma prática do Templo de Salomão. É meio que chofar sei lá, um toque longo assim, uma sanfona assim. Sanfona não, sei lá que danado é aquilo. É um berrante, pronto, é igual o berrante de conduzir boi. Uma coisa grande assim que o cara assopra e sai aquele som. Para o povo de Israel, no Templo de Salomão, o toque do chofar simbolizava a presença de Deus. Quer dizer, Deus está chegando nesse lugar. E uma vez eu fui num culto, quando eu vi o toque do chofar, quando eu olho para trás, estava o cara lá tocando. Só que essas coisas, se você não tiver cuidado, elas hipnotizam você. Já viu o canto gregoriano, como ele é agradável aos nossos olhos? Uma vez, quando eu estava estudando uma matéria chamada Religiões Comparadas,
eu fui visitar alguns templos, baseado em outras religiões ou até outras denominações evangélicas. E tem lugares que são feitos para você entrar e através da estrutura, você dizer assim, nossa, Deus está aqui. É um toque diferente, é uma música que mexe com você, é um ambiente. Por isso que as igrejas que foram construídas no passado, principalmente desde Constantino, lá em 300 depois de Cristo, elas tinham muito ouro. Elas eram gigantes, grandes templos construídos, muito ouro, muita coisa, porque as pessoas entravam, os pobres entravam, via aquele ouro, via aquela coisa toda, e eles diziam, nossa, isso aqui só pode ser o lugar de Deus. Isso era para enganar o povo, gente. Você vai em algumas capelas espalhadas, não só aqui, mas no mundo. Né? A capela do, acho que é Sagrado Coração de Jesus, tive a oportunidade de conhecer, ela fica lá na Espanha. A iluminação dela é toda natural, através de tetos assim transparentes, uma construção, um coro que fica a 15 metros de altura, que quando eles cantam, enche todo lugar. E você diz assim, nossa, Deus tem que estar aqui. Isso é simbolismo, isso é crença em achar que Deus está nessas coisas, no chão, na parede, no... Por isso que a gente pintou, a gente botou frase, a gente... Para você entender que isso aqui, quando nós não estamos aqui, isso é um salão, irmãos. Quando você vai embora, Deus não fica aqui não, Deus vai acompanhando você. Porque o templo é você. Teve uma irmã que entrou aqui e disse assim, pastor, eu não gostei desses versículos assim não, porque a igreja está parecendo um bar. Eu disse, mas um bar, irmã? Ela disse, é. Porque a gente vai no bar, os preços das coisas é tudo com essa letra. Aí eu disse, irmã, a senhora está indo muito no bar, irmã, o problema é esse. Porque eu não sabia disso, eu não vou em bar. Eu nem sabia que agora a moda é colocar esse tipo de letra em bar para... A irmã vai no bar, aí vê as palavras, aí chega aqui e diz que a igreja está parecendo um bar. Ah não, a igreja agora parece uma boate. Meu irmão, você está fazendo o que na boate? Para saber como é que parece lá. Mas a gente tem a tendência de achar que Deus está nas coisas. E aí quer então mexer com as pessoas. Né? Nós temos grandes líderes religiosos que usam isso, que quer vender para você o copo, a água, o pano do suor dele. E tem gente que compra o pano do suor do homem lá, suor catinguento, irmão. Fedorento, mas a pessoa leva, achando que aquele suor é santo, é puro. A chamada igreja inclusiva de hoje, que joga fora um monte de texto da Bíblia e usa apenas alguns, para dizer que Deus não se incomoda mais com o pecado e você pode ter a identidade de gênero que quiser e participar da igreja e ser aceita por Deus. Todas essas coisas vão contra um princípio teológico da época, que o apóstolo Paulo fez questão de deixar claro não somente em Gálatas, mas em outros livros que ele escreveu. Ou Cristo, ou nada. Não existem outras coisas. Você não precisa acrescentar outras coisas. Se você acrescenta, você acabou com o cristianismo. Se você mexe na estrutura, e Paulo trazia essa afirmação, ou Cristo, ou nada. Esse é um princípio teológico, bíblico, da nossa caminhada. Nós nunca iremos jogar uma pitada de fermento sobre esse evangelho, porque ele não precisa para crescer. Ele não precisa arrastar multidões, se as multidões estão sendo arrastadas por outras motivações que não seja o próprio evangelho. Estratégias de crescimento para alcançar pessoas. Ou Cristo, ou nada. Você pode repetir isso? Ou Cristo, mais forte para o mundo ouvir? Ou nada. É isso. É isso. Se Cristo está, a gente não precisa de mais nada. Ele preenche a nossa vida, Ele preenche o nosso coração.
Ele sara as nossas feridas, Ele nos dá a salvação mediante a sua graça. E aí a gente sempre volta naquela questão, né? Ah, mas então se é Cristo, se é o sacrifício dele, se eu não preciso cumprir nada, se o Senhor está me indicando um livro que o nome é chega de regras, então vida louca total. Falamos já sobre isso, mas Paulo aqui vai novamente reforçar o cuidado com essa falsa compreensão, quando ele diz assim, a partir do verso 13, agora acompanha aí, que é quando Paulo aqui vai falar exatamente no nosso tópico 4, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Irmãos, verso 13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Verso 16, por isso digo, vivam pelo Espírito. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aí Paulo fala aqui das obras da carne, do fruto do Espírito. Obras da carne: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e coisa semelhante. Aquele, finalzinho do versículo, aquele que pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A gente podia marcar uma outra mensagem só para falar de cada coisa dessa, mas Paulo deixa muito claro que aqueles que receberam essa liberdade em Cristo, eles têm que viver no Espírito. E se eles vivem no Espírito, então eu posso pecar, posso fazer, não, isso é obra da carne. Se você foi liberto, se você foi salvo, se a cruz de Cristo alcançou a tua vida, você não é mais agora aprisionado nos desejos, na obra da carne, você vive no Espírito, e se você vive no Espírito, sua vida vai decorrer então no fruto do Espírito. E aí eu chamo a atenção a duas coisas aqui. Primeiro, é que Paulo diz assim, verso 17, a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito. Cuidado com essa visão de colocar na balança a obra da carne e fruto do Espírito, de dizer assim, não, pastor, a minha vida é equilibrada, eu faço um pouquinho de um e um pouquinho do outro. Não, eu tenho fruto do Espírito na minha vida e eu também tenho obra da carne. Paulo diz que essas duas coisas não convivem. Elas batalham uma com a outra. A gente não pode achar que esse é um equilíbrio de vida. Dessa lista aqui, das obras da carne, eu faço algumas, mas outras não. E do fruto do Espírito, eu faço algum e outro não. Então, quem é que está dentro de você? É o Espírito ou é a carne? Nós temos que buscar viver exclusivamente o fruto do Espírito e abandonar as obras da carne. Mas também tem aqueles que olham o fruto do Espírito e vai dizer assim, não, amor, alegria, paz, paciência não. Tenho não, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão. Não, se mexer comigo, aí eu perco tudo. Porque você vai ver que em nenhuma versão está lá assim, frutos do Espírito. Não. Obras da carne. Obras da carne. Mas fruto do Espírito. É como se todas essas coisas fossem reunidas no único fruto. Não é que são vários frutos e você pode, é porque a minha árvore é meio assim, ela dá uns, outros não. Não.
Pode olhar como está aí. Não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito é. Está assim ou não na sua Bíblia? Se tiver com esse aí, pode cortar, que aí sua versão é ruim. Se tiver os frutos, pode tirar daí. A tradução original é: mas o fruto do Espírito é amor, mansidão, paciência, amabilidade. Tudo isso compõe a vida do cristão. Se o Espírito Santo está em você, você vive esses frutos. Não tem esse negócio de, não, a maioria desses eu faço, mas é porque essa área da minha vida, se alguém tocar, aquela vizinha ali, aquela ali, se falar comigo, não existe isso. Então você tem que orar, você está ainda na obra da carne. Mas nós fomos livres, irmãos, das correntes da obra da carne, fomos livres para viver o nosso chamado então, e o propósito de Deus, no fruto do Espírito. No fruto do Espírito. Eu quero encerrar voltando para o capítulo 4. E falando para você que a liberdade só é possível porque deixamos de ser escravos e passamos a ser filhos adotados. Esse capítulo 4, do verso 1 ao 7, aqui está uma das maiores verdades para mim e para a sua vida. Porque primeiro Paulo começa a falar aqui de um processo da lei, foi no capítulo 4, do verso 1 a 7 que nós lemos. Ele fala da questão quando o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares desse mundo. Paulo aqui, ele está trazendo um aspecto legal do que a lei de Roma lá dizia. De repente seu pai era muito rico, muito poderoso, e seu pai morria e você tinha direito a uma super herança, mas se você fosse de menor, você não podia tocar em um centavo dela. Enquanto você fosse de menor, você não podia tocar em um centavo da sua herança. Você então seria administrado por tutores, mentores. E Paulo usa esse termo para dizer assim também que nós éramos escravos nesse tempo de pequena maturidade, nesse tempo de, como se fosse assim, uma criança espiritual. E nós então não podíamos usufruir da herança que Deus queria nos dar. Aí é quando ele vai usar esse termo do verso 4 que diz assim: quando chegou a plenitude do tempo. O que era a plenitude do tempo no aspecto legal de Roma? Era exatamente quando o filho chegava na maioridade e ele agora poderia ser dono da sua herança. E aí Paulo usa esse termo para dizer assim: e quando chegou a plenitude dos tempos, Deus envia seu filho, Jesus, para a gente agora poder usufruir a herança conquistada na cruz. Mas como conquistar uma herança se nós éramos escravos? Se nós éramos escravos do pecado, como conquistar essa herança? Qual é a grande herança que eu e você temos? O céu, a salvação, a reconciliação com Deus. Escravo não tinha direito à herança. Então, mais do que nos libertar, para termos direito à herança de Deus, Ele tinha que nos fazer o quê? Filhos. Quem herda, irmão, é filho, não é escravo. Lembra do filho pródigo? Que abandonou o pai, deixou o pai, foi embora, foi escravizado pelo mundo, foi escravizado pelo pecado, foi lançado a querer comer comida de porco, saiu rico para o mundo e ficou sujo, imundo, e volta para a casa do pai. E ele dá a seguinte ideia para o pai: pai, eu sei que o senhor não vai mais me aceitar como filho, me aceita como um escravo. E o que é que o pai faz? Não, porque escravo é escravo, você é filho. Limpa ele, lava ele, troca a roupa dele, bota uma sandália no pé
Porque eu não quero que ele se sinta como escravo, eu quero que ele se sinta como filho. Estava escravizado no mundo e precisou ser achado como filho novamente. Mas tinha um irmão que não estava longe da casa do pai, estava dentro da casa. Mas estava vivendo como filho? Não, estava vivendo como escravo. Não se alegra com a chegada do irmão, fica lá fora. O pai vai falar com ele: por que você está aqui? Por que você não está feliz? Por que você não sente a paz e a alegria? Aí ele diz: não, porque eu estou aqui há tanto tempo, cumpro tudo. Olha o que ele diz ao pai: cumpro todas as regras. Tudo que o Senhor quer eu faço, todas as regras eu cumpro. E o Senhor nunca se alegrou, nunca matou um boi para mim. E o pai vai dizer: quem foi que disse que você tinha que cumprir essas regras todas? Eu estou aqui, você tem que estar comigo. Teu irmão chegou, você tem que se alegrar. Você está preso nesse cumprimento de regra, que não é nem capaz de se alegrar pelo irmão que chegou. Quantas vezes isso acontece na igreja? As pessoas são presas às regras, que não conseguem nem ter a alegria que até acontece no céu. Chega um cara aqui, doidão, tatuagem, brinco, se salvou, Deus alcançou. Vai ter gente que não vai se alegrar não, vai dizer assim: ó para ali a tatuagem dele. Ih, rapaz, será que se converteu de verdade? Porque acha que a salvação está nessas coisas. A gente pode ser o filho que está lá fora, comendo comida de porco, mas a gente também pode ser o filho dentro, que não conhece a Deus através do seu amor, mas está preso a cumprir um monte de coisa, julgar as pessoas, se achando melhor. E ambos os filhos precisavam ser libertos e ser achados como filhos. Deus, Ele quebra a nossa escravidão. E Ele nos adota como filhos. Ele nos faz herdeiros junto com Jesus Cristo. Somos colocados agora na condição de Cristo, filhos de Deus, para viver como livres. Eu nem posso falar muito de adoção, irmãos. Esse tema mudou a minha vida. E depois que eu tive a alegria infinita de receber meus filhos, eu pude entender o que Deus fez comigo, o que Deus fez na minha vida, ao me receber como filho também. Todos nós fomos adotados por Deus, não merecíamos, fomos adotados por Deus e colocados na condição de filho. Filho é livre, filho é livre, filho não precisa cumprir regra para ter o amor do pai. Vai viver loucamente? Não, tem fruto do Espírito dentro. Quando o filho entende que é filho, ele entende que é livre. Ele entende que é livre. No início a gente acha que é cumprir regra. Depois a gente entende que o nosso pai e nossa mãe nos ama. Você pode fazer o que for. Você vai apanhar, vai ficar de castigo, vai ficar sem mesada. Mas o amor não muda. Porque nós não somos mais escravos, somos livres. Você pode ficar de pé para cantarmos essa canção?